no meio. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Vossa Excelência, dar minha palavra, bem como aos senhores senadores que tiveram a bondade de ceder-me a sua precedência. Mas é que na sexta-feira completou 50 anos da morte de John Kennedy. E eu tinha preparado algumas palavras que escrevi com emoção sobre esse grande homem da humanidade. Infelizmente, quando aqui cheguei às 10 horas da manhã, a nossa sessão já estava encerrada, por falta de número no plenário da casa. Mas eu resolvi que hoje eu devia, por uma necessidade pessoal, emotiva até posso dizer, de falar e de ler algumas dessas palavras que eu tinha escrito. É que Kennedy influenciou profundamente a minha geração, a nossa geração. E jamais da minha memória desapareceu aquela tarde indelével em que deputado federal, aqui na Câmara, recebíamos com um grande impacto a notícia do seu assassinato em Dallas. E foi uma comoção, porque realmente Kennedy conseguiu imprimir em todo o mundo uma chama de esperança sobre o futuro da humanidade. Depois da Segunda Guerra Mundial, todos nós vivíamos um clima de grande vontade de que o mundo, e pensávamos assim, que o mundo, depois da vitória sobre o nazismo e o fascismo, iria atravessar um longo período de paz e que a humanidade, por fim, superara os seus caminhos mais contraditórios, controversos, para marchar num entendimento entre os homens de boa vontade na face da terra. Infelizmente, logo depois do armistício, nós começamos a sentir o levantamento de uma barreira que mantinha e que manteve por mais de 70 anos a separação do mundo. Churchill foi quem primeiro chamou de cortina de ferro. E iniciou-se a Guerra Fria. Guerra Fria que se aguçava mais como um enfrentamento maior para a humanidade, porque a descoberta da bomba atômica tinha, sem dúvida, começado a fazer com que nós, ao falar de guerra, pensássemos na sobrevivência do homem na face da Terra. E esse clima era um clima que começava a dominar o mundo inteiro, que passava a perder aquela esperança que o fim da guerra de 45 determinara num período de paz pela ameaça, por um sentimento de medo em relação a uma futura guerra mundial. E a eleição do Kennedy, ela representou, sem dúvida, uma esperança muito grande, porque ele levantou a bandeira dos novos tempos, das novas fronteiras, da nova fronteira, em que devíamos realmente construir uma convivência mundial. Lembro-me bem do choque em que sofri. E lembro-me até hoje, é um dos maiores peças da oratória parlamentar, o discurso que o padre Godinho, então deputado federal por São Paulo, fez sobre a morte do grande estadista.
e passamos a acompanhar a repercussão mundial, a repercussão nos Estados Unidos e a emoção com que aquela tragédia atingia o mundo inteiro. Nestes 50 anos, Kennedy passou a figurar insistentemente e permanentemente na lista dos maiores presidentes americanos. E até hoje, nós ficamos sem compreender muito bem, mas ele está na frente de Lincoln, de Washington, de Roosevelt, considerado nos Estados Unidos como o maior presidente que já teve esse país. E é uma coisa que chama atenção, porque ele deixou muito mais por fazer, os seus planos não foram construídos, e ele deixou muito mais a chama da esperança do que ele podia realizar, do que realmente ele tinha podido realizar. Mas esse espírito dele era justamente um espírito que construiu a sua imagem ao longo do tempo. Quando se aproximava o fim do seu mandato, que seria quase certo renovado no ano seguinte, havia uma lógica nessa esperança. É a mensagem que ele conseguiu imprimir e que acompanhava aquela trajetória que ele lançara no discurso da convenção do Partido Social-Democrata, do Partido Democrata Americano. Foi nessa convenção que ele disse: pois os problemas não estão todos resolvidos, mas as batalhas não estão todas ganhas. E nós estamos hoje no limite. Lançou a ideia da nova fronteira, Mas a nova fronteira de que fala não é um conjunto de promessas, é um conjunto de desafios. Ele resume não o que eu pretendo oferecer ao povo americano, mas o que eu pretendo pedir ao povo americano. Isto ele disse na convenção. E já estava embutida nestas palavras a sua famosa frase que ele pronunciou no seu discurso de posse: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Ele convocava o povo americano para a luta contra a tirania, a luta contra a pobreza e a guerra, e dizia que não era uma tarefa para 100 dias, nem para 1000 dias, nem talvez para uma vida, mas que nós devíamos começar. Mais tarde, perto do seu fim, ele escreveu: todo presidente deve suportar uma diferença entre o que ele gostaria e o que é possível. Eu sei perfeitamente o que significa essa frase, porque fui presidente da República. E repetia uma observação de Roosevelt. É uma frase que é muito conhecida e que todos falam. Roosevelt dizia: Lincoln era um homem triste por não conseguir tudo de uma vez. E ninguém pode, concluía o presidente Roosevelt. Eu, como eu disse, tendo passado pela presidência da República, sei quanto essas duas frases, elas são verdadeiras. O New York Times, de 25 de outubro, diz que foram publicadas cerca de 40 mil obras, sobre John Kennedy. Para nós, que damos muito pouca importância ao passado, é um número quase inacreditável. Mas, mesmo num país apaixonado por livros e por figuras públicas, como é os Estados Unidos, esse número é espantoso. No entanto,
Ainda o New York Times fala que falta ainda uma obra de referência sobre Kennedy, que seja uma obra definitiva. Mas, pelo meu pensamento, nunca ele terá essa obra definitiva. Como todos aqueles que sofreram o martírio, como Júlio César e como Kennedy, jamais terão uma obra definitiva. Falar-se-á sempre na sua vida e na sua morte. Mas, recentemente, saíram alguns livros muito importantes que vale a pena a gente ler, como Uma Vida Inacabada, de Robert Dallek, o John Kennedy, de Alan Brinkel, e os clássicos The Death of a President, de William Manchester, com a narrativa das emoções e dos acontecimentos dos dias de novembro. O premiado A Thousand Days, John Fitzgerald Kennedy in the White House, de Arthur Schlesinger, que foi um grande historiador, sobre o que presenciou, que é um grande historiador, sobre o que ele presenciou na Casa Branca naqueles dias. Presidente Kennedy, Profiles of Power, de Richard Reeves. A obra de Theodore White, sobre a campanha presidencial vitoriosa, The Making of the President. Há ainda entre o material considerado excepcional transcrição de entrevistas originais de Jacqueline Kennedy, saídas agora, com Schlesinger, e de gravações de conversas na Casa Branca. O próprio John Kennedy, ele escreveu um livro que foi muito lido no meu tempo, Profiles in Courage. É que ele descreve a coragem de muitos senadores que, diante de uma pressão de opinião pública, diante de um fato consumado, eles tiveram a coragem de se manifestar contra e de votar contra. Ele fala nesse seu livro justamente nesses casos. São casos exemplares de como um homem enfrenta momentos difíceis e que tem a coragem de afirmar as suas posições, principalmente dentro dos congressos. Joaquim Nabuco, nos seus discursos parlamentares, ele tem uma frase que diz que quando uma onda gigante na política avança sobre você, o grande Joaquim Nabuco, que muitas vezes a gente não deve enfrentá-la com o peito para não ser derrubado, mas para mergulhar para que ela passe por cima. Nesse seu livro, ele fala sobre o significado da coragem. E pode-se dizer que esse significado da coragem que ele fala está resumido numa frase, um período mais longo. Mas a primeira frase ele diz: porque a necessidade de cada um de manter seu respeito próprio, fala sobre o tempo e as personagens que ele criou, que ele pesquisou no livro, era mais importante para si do que sua popularidade com os outros. Kennedy começou muito mal a sua relação com a União Soviética. Era a construção do Muro de Berlim, que Khrushchev determinara, o plano da invasão de Cuba, naquele malogrado plano da Baía dos Porcos e trágico, que todos dizem até hoje que foi uma armadilha que foi deixada pelo Eisenhower e que ele caiu nessa armadilha. E em outubro de 62, o mundo chegava a um passo do desastre nuclear com a crise dos mísseis e viria aí a reversão das expectativas. Hoje ninguém sabe o que é a crise dos mísseis, mas eu devo recordar, o que se chama da crise dos mísseis foi quando a União Soviética mandou depositar em Cuba mísseis capazes de carregar ogivas atômicas a uma distância muito pequena
dos Estados Unidos. Então aquilo era uma ameaça real, nuclear, para os americanos. E Kennedy viveu um momento difícil, como lidar com aquele problema. E viveu essas emoções junto com seu irmão Robert Kennedy, que então era procurador-geral, que se chama aqui no Brasil, procurador-geral da República, e que ocupava um cargo equivalente a ministro da Justiça nos Estados Unidos. Nós acompanhamos o que ia realmente resultar desse problema. O mundo estava à beira de uma guerra nuclear, porque os americanos primeiro bloquearam a chegada de navios com armas e foguetes a Cuba. A União Soviética reagiu de uma maneira também dura e criou-se um impasse. E esse impasse resultou no acordo que Kennedy construiu com Khrushchev, auxiliado por Robert Kennedy, de retirar os mísseis de Cuba, que poderiam levar bombas atômicas aos Estados Unidos, ao mesmo tempo que os Estados Unidos se comprometiam a não invadir Cuba. E é por isso que Cuba, até hoje, permaneceu da maneira sem que os americanos tentassem nunca invadir aquele território. Foi o acordo que foi feito naquele momento para salvar o mundo daquela proximidade de uma confrontação nuclear que não se sabia onde ia terminar, que certamente levaria o mundo à destruição. E também naquele momento, o Kennedy estabeleceu com Khrushchev em plena Guerra Fria, com medo de um mundo cair até mesmo num erro qualquer que pudesse ocorrer de uma guerra nuclear, eles estabeleceram um telefone vermelho direto do presidente dos Estados Unidos com o secretário-geral do Partido Comunista, que naquele tempo era a nomenclatura do presidente da República da União das Repúblicas Soviéticas. Nunca se saberá se o Kennedy pensava sair da armadilha do Vietnã, conforme sustentara o secretário da Defesa, McNamara, ou se faria a mesma escalada que dividiria o país e seria a fonte de tantos crimes de guerra no governo do seu sucessor, Lyndon Johnson. Eu conheci McNamara pessoalmente e numa fundação da qual eu participo internacionalmente, que se chama Interaction Council, que é constituída de ex-presidentes da República e de ex-chefes de Estado. São 40 membros. Quando eu entrei naquela entidade, em 92, ela era presidida pelo então primeiro-ministro do Japão, Fukuda. Depois ela passou para ser presidente, com a morte do Fukuda, pelo Helmut Schmidt, que até hoje exerce a presidência de honra, porque ele já está bastante idoso e não quis mais. Mas, em toda reunião, ele sempre estava presente. E nessas reuniões se discute os problemas da humanidade presentes que estamos vivendo. E nessa época, nós íamos discutir segurança da Ásia numa reunião que tivemos em Xangai. E nessa reunião estava o McNamara, que fez uma exposição brilhante sobre a China, a vocação da China, e dizendo que a China nunca pensou a não ser uma potência continental e nunca quis ser uma potência naval, mas que agora a China estava querendo tornar-se também uma potência naval e enfrentar a nível mundial o poder que ela poderia ter e que começava a emergir naqueles anos de 92. Eu citei o livro do Dalek, que eu li, Uma Vida Infinita, porque ele diz que no fim de novembro de 63, Kennedy já era receptivo a sugestões para mudar as políticas em relação a Cuba e ao Vietnã. E no dia 21 encomendou um estudo em profundidade de todas as opções quanto ao Vietnã
inclusive sair do Vietnã. Mas eu falei no McNamara e tive uma conversa com ele sobre o que ele representara. Na minha cabeça estava o McNamara do tempo do Kennedy, e quis avançar um pouco sobre esse problema do Vietnã. E confesso que ele não deu muitas condições de nós avançarmos numa conversa mais profunda sobre esses assuntos. Mas, falando sobre Kennedy e aquele tempo, eu tenho a certeza, e ele dava todos esses indícios, era que ele tinha uma preocupação de buscar obsessivamente pela paz, inclusive naquele famoso discurso em que ele diz: o problema mais importante na Terra, a paz mundial. A que paz eu me refiro? Então tinha coragem de dizer: que espécie de paz nós buscamos? Aí ele diz: não a pax americana, imposta ao mundo pelas armas de guerra americanas, não a paz das sepulturas ou a segurança do escravo. A gente se refletir nessas palavras, naquele tempo, um presidente americano que tinha a guerra do Vietnã, que tinha a intervenção, a Baía dos Porcos, que tinha a formação da OTAN na Europa, que participava com a tese de todo lugar em que existisse o comunismo, a América devia se confrontar-se, era realmente uma demonstração de um grande espírito de coragem, quando ele dizia que não buscava a paz americana pelas armas americanas. Para chegar à paz, acreditava, porém, que ele devia ser firme na condução da Guerra Fria. Em sua visita a Berlim, uma multidão gigantesca o esperava. E então ele fez aquela famosa frase que ele pronunciou em alemão: Ich bin ein Berliner. Quer dizer, eu sou um berlinense. Só que, pouco depois, ele mesmo reconhecia que não tinha sido feliz, porque Berliner, que ele disse berlinense, também era um doce muito popular na Alemanha. E ele disse que não, que ele era um berlinense. Muita gente interpretou como se fosse o pequeno e popular doce que tinha na Alemanha. Ele fala depois isso, que não foi feliz na formulação dessa frase. Mas ela marcou a posição mundial de condenação ao Muro de Berlim, que eu acho que é uma coisa que é terrível, a construção de muros. Se sabe na história da humanidade que muros não resolvem nada, desde a muralha da China há milênios, desde o muro de Berlim que ruiu, até o muro que hoje estão construindo para dividir Israel da Palestina. Uma de suas iniciativas importantes foi, por exemplo, o Peace Corps, que era uma espécie de projeto Rondon, em que ele motivou a juventude universitária americana para, no mundo inteiro, participar de ações voluntárias para ajudar os países mais pobres. E até ele me recordo do seu discurso, quando ele mandou a primeira grupo de jovens que faziam o Peace Corps, que se inscreveram no Peace Corps, ele disse: vocês devem para os lugares em que estão caminhando e que estão indo, vocês devem se comportar com toda a correção, levando e projetando a imagem dos Estados Unidos. Aí, numa brincadeira jocosa, disse: só peço a vocês o seguinte, não apedrejem a embaixada americana como fazem os nativos desses lugares para onde vocês estão indo. E também Kennedy iniciou no seu governo um gigantesco projeto chamado Combate contra a Pobreza,
que só seria aprovado pelo Congresso americano no governo Johnson. Mas, sem dúvida, foi um avanço grande e decisivo pelo país, muito marcado pelas desigualdades. Seus efeitos durariam até o fim do século, quando o problema voltaria a ser um problema crítico nos Estados Unidos. Já no combate à discriminação racial, sua contribuição com a importante participação de Robert Kennedy, indiretamente também do presidente da Suprema Corte, que chamava-se Ellen Warren. Esse homem é um homem que deve ser lembrado, porque ele, como presidente da Corte Suprema Americana, foi o homem que sustentou e derrubou pela primeira vez, assegurou os direitos civis, possibilitando aos pretos, aos negros, entrarem nas escolas sem discriminação. Seria decisiva, embora a sua proposta legislativa mais importante, o ato dos direitos civis que ele fez, também só fosse aprovada em 64. E Johnson passou para a história que era um presidente considerado um homem que foi presidente da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos durante 29 anos, e era um homem que era tido como um homem meio medíocre, mas fez, durante a sua presidência, ele votou todas as leis de abertura de direitos civis dos Estados Unidos, porque ele aproveitou a sua capacidade e a sua convivência com os deputados para que essas leis pudessem ter tramitação, que estavam paradas e que então, se os americanos tivessem essas leis à disposição do povo americano, e o avanço importante que elas significaram na luta pela integração racial e pelos direitos civis que passaram a serem respeitados. Foi nesse tempo que se realizou a marcha sobre Washington, em que Luther King teve a oportunidade de pronunciar aquela frase, I have a dream, eu tenho um sonho. Na área da imigração e do Medicaid, que é um sistema de previdência ainda incipiente que existia e que agora o Obama ampliou muito mais, as leis viriam em 65, com a colaboração de outro irmão do senador Edward Kennedy. Também em relação ao direito das pessoas com deficiência, o governo Kennedy conseguiu catalisar a opinião pública e transformou em poucos anos isso numa atitude social. Na aventura espacial, Kennedy propôs a colaboração com a União Soviética, que não aceitou, que recusou. E com a viagem de Gagarin em 61, Kennedy anunciou a meta da ida de um homem à Lua. Seu colaborador dessa vez foi o vice-presidente Johnson. Em 63, o presidente voltaria a propor nos Estados Unidos a colaboração na área espacial com os soviéticos, mas, mais uma vez, naquela radicalização que existia na Guerra Fria entre o mundo ocidental e a União Soviética, não foi aceita. Mas foi com uma grande vitória de todos os homens, quando em 1969 os americanos mandavam pela primeira vez um homem à Lua. E ao falar aqui dos Estados Unidos, eu devo fazer uma grande justiça a esse país, que se transformou num país líder do mundo inteiro, com a força que ele teve. E esse país empregou a sua força para quê? Para os ideais de liberdade, para a declaração da independência, e espalhou pelo mundo inteiro a ideologia, quase a mitologia da democracia. Calculem se um país como os Estados Unidos tivessem, com a força que eles têm no mundo, a visão que teve Hitler da Alemanha, que é de dominar o mundo, ou que teve o fascismo do Mussolini, ou que teve um Stalin
na União Soviética. Mas não, ao contrário, foi um país que difundiu no mundo inteiro e que procura difundir os ideais de liberdade e de democracia. Evidentemente que nós temos de ver que essas coisas não são só o fim, mas os meios que apareceram, muitos deles condenáveis, como os conflitos localizados, em que eles se meteram, em que participaram, sempre achando que deviam alcançar esse resultado final, e que finalmente não foi alcançado até hoje, mas que todos nós estamos empenhados. Robert Kennedy, irmão de Kennedy, também conduziu o combate ao crime organizado, seguindo iniciativas que ele e o presidente tinham tido na década anterior. Herói da guerra, Kennedy havia sido deputado por Massachusetts durante 3 mandatos, de 47 a 53, quando foi eleito senador, e reeleito em 58. Em 56, tentou o lugar de candidato a vice-presidente na chapa de Adlai Stevenson. E eu aqui faço um parêntese também para agradecer a vida que Deus me deu, que eu também tive a oportunidade de conhecer Adlai Stevenson, um homem, um intelectual, um homem extraordinário. Eu conheci nas Nações Unidas quando ali estava em 1961. Falava primorosamente, um grande orador, grandes ideias, um homem, um intelectual de uma grande estirpe, e que eu agora, ao relembrar a sua figura, eu sou obrigado a fazer essa reminiscência. Desde a Câmara, Kennedy forjou aliança com os sindicatos, especialmente com a AFL-CIO, que seria decisiva para a sua carreira. O aniversário da morte de Kennedy é uma boa ocasião para refletirmos sobre o papel dos Estados Unidos no mundo e nossa relação com eles. Seria um erro primário pensar que são um país como os outros. Desde sua fundação, sob o signo da Declaração de Independência redigida por Thomas Jefferson, que acrescentou, quando o texto veio, ele disse que os objetivos do homem lá se livre e botou em busca da felicidade. Foi Jefferson que afirmando que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, entre estes a vida, a liberdade. E eu aí me antecipei um pouco no discurso e disse, e a busca da felicidade. Com a Constituição de 1787, igualada no sucesso de sua estabilidade, da capacidade de forjar uma grande nação rica e poderosa, os americanos estabeleceram um modelo que ainda não foi superado. E ao falar em Jefferson, devo dizer que quando foi feita a Constituição americana, ele não se encontrava, não fez parte dos constituintes de Filadélfia. Ele estava como embaixador na França. Mas, sem dúvida alguma, também foi presidente dos Estados Unidos e um dos maiores homens também produzidos pela inteligência americana e um grande estadista. Até hoje é motivo e é fonte de inspiração que a gente tem quando procura ler os seus textos. Basta ver quem ele era quando ele determinou que quando morresse, fosse enterrado e na lápide colocada no seu túmulo fosse colocado apenas o seguinte: criador da Universidade da Virgínia e autor da Declaração de Independência. Não quis que colocasse que foi presidente, mas julgava esses 2 pontos pelos quais ele queria ser identificado para a eternidade. Quando fui presidente da República, tivemos contenciosos com os Estados Unidos. O mais agudo era o problema da dívida externa, que, como os demais países devedores, era um problema político mais que financeiro, pois surgira de manobras macroeconômicas unilaterais que nos deixaram como devedores de uma dívida multiplicada por juros que queriam que pagássemos com a recessão, isto é,
com a miséria dos mais pobres. Era um preço que eu jamais violentaria as minhas convicções políticas e morais para fazer. Problema semelhante existe hoje com a atual crise econômica que atinge mais severamente países europeus e o próprio Estados Unidos, mas que também reduziu sensivelmente o crescimento do resto do mundo, inclusive o nosso. Daí a necessidade de controles coletivos sobre o sistema financeiro, hoje interligado num só monstro que, sem organização, está sujeito a especulações e classificações especulativas, como essas duvidosas avaliações das agências de risco, que em grande parte foram responsáveis pelo que aconteceu na Europa. A essas agências de risco a classificar os países com percentuais e dizer que estava em baixa, criando um pânico que criou. O comportamento de Brasil e Estados Unidos diante dessas crises pode ser ilustrado pela política de Kennedy, que acreditava na negociação, inclusive com os adversários. Assim, nas questões das armas nucleares, instruía pessoalmente o seu enviado, Averell Harriman, a insistir num acordo, mesmo limitado, com os soviéticos. A interdição dos testes nucleares de superfície, aparentemente tão pouco, foi um começo que mudou a expectativa do povo americano. Em nossas relações com os Estados Unidos, temos que lembrar que é o nosso maior parceiro comercial. Superamos os problemas de patente, mas sempre teremos de enfrentar barreiras comerciais pontuais. Para ver a inabilidade que esse grande país ele tem na gerência desses problemas, eu vou contar um fato em relação ao Brasil. No dia 7 de setembro de 1985, eu tinha assumido a presidência da República. Pois bem, o Itamaraty me traz um telegrama. Eu pensei que fosse um telegrama de congratulações pela data nacional, que eles diziam que era urgente. Pois não era. Era sanções contra o nosso país na questão do aço. Ora, não era possível que os americanos não tivessem o Departamento de Estado nem instruído o presidente de que aquele era o dia, a data nacional da independência do país. E foi nesse dia que eles passaram a fazer as retaliações com o Brasil. Vê a inabilidade, e muitas vezes isso é feito sem segundas intenções, mas na realidade sem considerar essas coisas que o Rui Barbosa defendia em Haia e que passaram para a eternidade. A igualdade das nações. Sendo as relações internacionais movidas por interesses, podemos e devemos tornar interessante aos nossos parceiros, especialmente aos Estados Unidos, sem qualquer preconceito, fazer negócio conosco. A viagem de Kennedy a Dallas, ela já era bastante temida, porque era um estado hostil. O Adlai Stevenson, de que tive a oportunidade, tinha estado pouco tempo antes do seu assassinato em Dallas, e recebeu uma chuva de ovos numa manifestação que aconteceu, para que se veja que essas coisas não acontecem somente em países com democracias ainda incipientes. Havia na cidade um clima de ódio que tinha o Kennedy como comunista e traidor da pátria. Cartazes de procura-se com a imagem de Kennedy, como podiam ser vistos em toda a parte, o principal jornal o atacava violentamente em vez de saudá-lo. A associação famosa de extrema-direita, a John Birch Society, de extrema-direita, publicou um anúncio acusando de pró-comunista. E tem uma ala radical que agora, mesmo agora, tantos anos passados, você vê a ressurreição do Tea Party, que ocorre nos Estados Unidos, dos radicais. Eu estava, isso em 61, em Nova York. Fui visitar, fui almoçar
numa casa de umas pessoas americanas que estavam lá, que tinham nos convidado, lá dos que trabalhavam na ONU, e fomos. E lá, o dono da casa me perguntou: por que vocês sul-americanos tanto gostam do Roosevelt? Eu disse: porque o Roosevelt, ele foi quem criou a política da boa vizinhança, foi quem primeiro olhou para a América do Sul, Latina, com outros olhos, os olhos de cooperação, os olhos de ajuda. Aí sabem o que ele me respondeu? Roosevelt era um comunista. Na Convenção de Alta, ele entregou o mundo ocidental aos comunistas. Ele submeteu-se ao Stalin. E eu fiquei estarrecido com aquela declaração, mas para ver de que maneira o ódio político, o radicalismo, ele é capaz de turvar a razão das pessoas. O presidente Kennedy reagiu, estava falando quando ele foi acusado de pró-comunista, mostrando um anúncio circundado com uma tarja negra à sua mulher. Estamos indo para um lugar de doidos, quando mostraram a ele esse cartaz de procura-se. Mas já que, se alguém quiser me alvejar de uma janela com um rifle, ele era profético. Ninguém pode impedi-lo, por isso